Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje nós vamos falar, ok? E aí de forma mais específica, o diário pessoal, ok? Bom, eu acho que principalmente as meninas, quando eram crianças, elas sempre gostavam de escrever no diário, sim? Também pode ter meninos que tenham passado por isso, às vezes nós vemos em filmes, em séries, sempre tem lá uma menina relatando que tem um amor por alguém da escola, então é bem comum, ok? Então nós vamos ver um diário pessoal, ok? Bom, então nós vamos ler aquela introdução básica, assim. Então, olá, meninos e meninas. Na aula de hoje vamos falar sobre o diário pessoal. Ele é um gênero textual marcado pela presença de relatos cotidianos em forma de narrativas, descrições e exposições, e em alguns casos, argumentações. Por ser um por ser um texto de caráter íntimo, o diário pessoal é informal e subjetivo. Lembrando, informal. E aí eu posso utilizar palavras, expressões que sejam aí, tipo, de forma informal. E subjetivo, todas as vezes que eu encontro essa palavra subjetivo, que é algo interno, sim, algo do meu ponto de vista. Trazendo elementos, impressões particulares de um indivíduo sobre como ele vê o mundo ao seu redor. Com o advento das novas tecnologias, o diário pessoal ganhou versões digitais, sendo a mais conhecida delas o blog. Então tem muitas pessoas que hoje em dia elas escrevem, relatam suas vidas, né? E por isso que eu acho que surgiu os canais, sim, de YouTube aí para comentar sobre determinados ocorridos. Bom, na internet é comum vermos postagens de relatos pessoais em redes sociais que simulam ou, de alguma forma, reproduzem o caráter intimista do diário tradicional. Boa aula, ok? Então, primeiro aqui nós vamos ver então, o gênero textual, assim, um resumo, então um registro informal dos acontecimentos cotidianos daquele que o escreve. Então, a pessoa que escreve, ela vai contar coisas pessoais que passaram na vida dela. Ele contém uma série de marcas de subjetividade. Por ser um texto que trata de questões pessoais, ele apresenta as seguintes características: da intimidade, da autoexpressão, a informalidade e o diálogo. Com relação à sua estrutura, temos uma composição simples, que apresenta local e data, lembrando data feita um vocativo, texto com relatos do dia e assinatura ao final, sim? Lembra lá, assinar em português, firmar. Há dois tipos de diário: o pessoal impresso e o pessoal digital, sim, que aí pode ser blogs, e aí tem pessoas que utilizam canais do YouTube também para contar o que passa na vida delas, ok? Então, bom, o que é um diário pessoal? Então, um diário pessoal é um registro informal dos acontecimentos cotidianos do seu autor. Ele pode ser utilizado como relato de opiniões, sonhos, ideias, experiências e demais situações ocorridas no dia a dia. Em sua composição predominam a narração dos fatos, lembra? Fatos, hechos, e a descrição de pessoas e objetos, ou etc. No entanto, sim, lembra que no entanto, sin embargo, há diários pessoais em que se faz presente uma diversidade de elementos que envolvem, além da narração e da descrição, a argumentação e a exposição. E aí eu vou contar algo para. Ah, não, vou terminar. De acordo com o dicionário de gêneros textuais, as origens do diário são remotas e os seus primeiros registros constam em tábuas de argila encontradas na Suméria, provavelmente escritas em 3000 anos antes de Cristo. Vou contar algo para vocês muito bacana sobre minha experiência quando eu cheguei na Colômbia. Bom, antes de chegar na Colômbia, eu escutei uma menina falando para um colombiano, um conselho. O nome desse colombiano era Otávio. E aí essa menina brasileira falava para ele. E aí era uma conversa como um conselho de amigo. E aí o Otávio falou que ele estava muito perdido no Brasil, ele não sabia o que fazer, onde ele queria chegar. E aí essa menina falou para ele: "Ah, Otávio, você deveria ter um diário. Sim, primeiro coloque os objetivos de vida, onde você quer alcançar, o que você quer chegar. E com o tempo, assim, não todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana, escreva nesse diário." E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí quando eu cheguei na Colômbia, eu fiz.
Cheguei na Colômbia, coloquei 10 objetivos que eu queria realizar, e aí eu coloquei lá melhorar meu espanhol, conhecer muitos lugares, enfim, vários objetivos pessoais. E aí eu sempre escrevia, não todos os dias, mas a cada duas, três vezes na semana eu escrevia nesse diário para contar, sim, para contar como que foi o meu dia. Não como esses diários de princesa, né, meninas? Como, ai, querido, diário, hoje conheci. Não. Mas eu contava o que acontecia na minha vida. E era muito bacana que aí eu fiquei com esse diário pessoal durante 3, 4 anos. E aí, quando eu lia, e aí quando eu pegava no primeiro dia, eu ficava pensando, nossa, como eu mudei. Ah, quais objetivos eu alcancei? Onde eu estou agora? Então, muitas coisas iam ficando muito claras para mim. Às vezes não temos claro, não paramos no dia a dia para entender certas coisas que aconteceram na nossa vida. E com o diário, quando eu lia, eu pensava onde eu estava naquele momento, o que eu pensava, o que eu sentia, o que eu queria. Então é bastante bacana. Bom, e a estrutura e característica. Então, o diário pessoal é conhecido por trazer situações cotidianas vividas pelo seu autor. Assim, ele se caracteriza pelos seguintes elementos. Intimidade, sim, vem da palavra íntimo e íntima. Então, o diário pessoal é um escrito como o próprio nome diz, pessoal. Desta forma, ele se configura por meio de uma série de elementos íntimos de caráter privado daquele que produz o texto. Autoexpressão, que é um conjunto de traços marcados por impressões, desabafos, fatos, relatos e etc. Informalidade, por tratar da vida e do cotidiano de uma pessoa. O diário não segue as regras rígidas, sim, da língua. Prevalece uma forma que deixa aparecer elementos de autoria daquele que escreve. Um diálogo. O diário costuma apresentar o diálogo como um dos elementos mais característicos. Em sua escrita, é possível verificar uma conversa entre dois interlocutores, sendo um deles o próprio diário. Ok? Quando eu falo de diálogo, assim, às vezes quer falar do diálogo que eu tenho com alguma pessoa. Sim, pode ser entre eu e a pessoa que está lendo, eu e uma pessoa que eu conversei. Ok? Bom, então nós temos aqui, bom, já vamos acabar. Então eu tenho aqui o exemplo de uma carta. Então nós temos aqui, primeiro, a data. E uma coisa bem importante desse diário que eu tinha é que eu sempre colocava a data, sim, o dia. Aí eu colocava, por exemplo, eu cheguei na Colômbia no dia 13 de maio de 2016. Então no primeiro dia eu coloquei assim: hoje cheguei em Bogotá, na Colômbia. Eu fui recebido pela família de um amigo. Estava muito frio, estava me sentindo perdido porque eu achei que eu sabia muitas coisas do espanhol, mas não sabia nada. Eu achei a comida um pouco diferente do Brasil. Eu achei as casas diferentes, eu achei os bairros diferentes, eu achei Bogotá muito frio, um pouco caótico porque o transporte. Então eu relatei. 2, 3 anos depois eu fui ler, e aí quando eu leio esses relatos, eu penso, eu me teletransporto muito para o lugar onde eu estava naquele momento, e aí me dá muita saudade. Lembra que saudade em português é o sentimento de estranhar, ok? Então me dá muita saudade. Então várias coisas assim, bem bacana assim, né? Porque pode ter esse pensamento aí um pouco machista, né? Ah, não, coisas de meninas, mas não. Vou contar também um outro lugar onde se utiliza muito o diário pessoal, que eu estou fazendo um estágio. Lembra que estágio em português é uma prática em um ancianato. Sim, ancianato em português eu falo asilo, sim. E todas as vezes, aí nós sempre vamos nas quartas-feiras, sim, quartas-feiras, miércoles, e sexta-feiras. E quinta-feira também. Então é miércoles, jueves e viernes. Todas as vezes que nós encontramos, na quarta e na sexta, nós desenvolvemos atividades com os idosos. Você lembra que idosos é uma forma polida, educada de chamar os berritos, ok? E, e aí nós escrevemos, aí nós temos um caderno muito grande, e aí nós relatamos lá tudo que nós realizamos com os velhinhos. Então, por exemplo, hoje eu realizei uma atividade de braço, de corrida, de pintura, de desenhar.
E aí, quais foram os idosos que participaram dessas atividades? Sim, Dona Maria, Maria José, Senhor Sebastião. Então, aí nós relatamos. Por quê? Porque é como uma memória do grupo. E também é para nos respaldar, sim, para a gente ter segurança. Porque como nós estamos trabalhando com um público muito sensível, muito delicado, assim, que trabalhar com idosos é uma tarefa muito difícil, porque eles são muito frágeis, a pele é muito frágil, os ossos são muito frágeis, eles são muito frágeis também cognitivamente. Então a gente sempre relata o que aconteceu, porque se acontece alguma coisa, por exemplo, um dos idosos eles tem algum problema na perna. E aí nós vamos lá no diário ver o que foi realizado, quem realizou, que dia realizou. Então é uma forma de nos resguardar, assim, de garantir segurança, de se acontecer alguma coisa futuramente, a gente vai ter consciente, vai ter ciência do que aconteceu, ok? Então não é apenas só para relatos pessoais, também pode ser relato aí coletivo de um grupo, como eu expliquei para vocês, ok? Bom, então nós vamos ver aqui um exemplo aqui de um diário pessoal, ainda não sei, nós vamos ler e vamos entender. Então, Anápolis, 18 de março de 2022, super recente, sim? Anápolis é o nome da cidade. Querido diário, oh, o cansaço tomou conta de mim. Cheguei do serviço às 14 horas ou 2 horas da tarde. Coloquei uma série da Netflix e quando me dei conta, passava das 19 horas. Sim, deve ser uma pessoa que não trabalha, deve ser uma adolescente. Peguei meu celular e me recordei, sim, me lembrei de todos os compromissos que meu sono havia cancelado por mim no dia de hoje. Ok? Então essa menina aí, ela dormiu tanto assistindo Netflix que esqueceu que tinha muitas coisas que fazer. Gastei cerca de 1 hora para explicar a todos os familiares, amigos e chefes sobre o meu sumiço. Esse sumiço aí seria meu desaparecimento. A fome logo veio, e como a noite será longa, dormi o dia todo e não devo dormir tão cedo, fiz a festa no delivery, com muita coca, pizza e sorvete. Tem série nova me esperando. Acredito que essa seja uma ótima maneira de encerrar o dia, não acha? Então, Cássio, ok? Eu achei que era uma menina, mas é um menino. Como eu falei, eu acho que a gente tem muito essa mentalidade, achar que diário é só para meninas. Não, eu também tinha um diário e não tinha como essas coisas de românticas. Porque nós nos conectamos muito o diário, sim, com algo romântico. E não é algo romântico, é algo assim também que ajuda. Tem psicanalistas que recomendam para pessoas assim que têm perda de memória escreverem diários. Sim, escreverem o que elas fazem. Isso ajuda muito, porque às vezes as pessoas elas não têm mentalidade de como a vida delas se dá, assim como acontece. Muitas pessoas também perdem muito esse senso de do que está acontecendo, do valor das coisas, como eu expliquei para vocês das mudanças também, das variações. Por exemplo, o Rafael que chegou na Colômbia em 2016 não era o mesmo de 2022. Então, hoje em dia, eu começo a rir. Sim, para mim é engraçado ler essas coisas que eu escrevia antes, como eu era inseguro, imaturo, e um monte de coisas que eu fazia e não deveria fazer, e que hoje eu leio e para mim é engraçado e ajuda muito. Eu acho que eu vou até voltar a ter um diário. Tipo, sim? Bom, meninos, então essa aula foi sobre diário. Sim, posso falar apenas diário ou diário pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É bem simples, super fácil de compreender e de escrever. Por quê? Eu vou abrir meu coração para o papel e o lápis. Então, tudo que vem na minha cabeça, tudo que vem no meu coração, eu vou escrever. Lembrando, eu posso escrever de forma informal, posso contar toda a minha vida ou apenas parte da minha vida, não necessariamente uma parte, ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, assistam o vídeo novamente ou perguntem seu professor
no Encontro Sincrônico no Fórum de Dúvidas, ok? Não esqueçam de fazer as atividades da plataforma. Então, nos vemos na próxima aula. Então, um beijão, com Deus.